No louvor o Senhor deu uma visão de pessoas voltando, pessoas que congregaram aqui que estarão voltando, que o Senhor está trazendo de volta. Glória a Jesus. Senhor, cumpre, meu Deus, o teu querer, cumpre a tua vontade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Senhor amado, vai trabalhando, meu Deus, vai trabalhando em nós. Em nome de Jesus, dá-nos um coração conforme o coração de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Imprime em nós, Senhor, a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 29. Estamos vendo a viagem de Jacó para a casa dos parentes de sua mãe, para se casar. Versículo 9, estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora de ovelhas. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. Diga glória a Deus. Aqui Jacó, irmãos, andou 750 quilômetros e chegou à beira deste poço, no exato momento em que Raquel, sua prima de primeiro grau, estava chegando com os rebanhos para dar de beber. Irmãos, isso não foi coincidência, isso foi mão de Deus. A mão de Deus dirige as nossas vidas. Fala isso para o mundo do lado. A mão de Deus dirige as nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, Deus tinha falado com Jacó em visão que o Senhor seria com ele. Então, irmãos, nós precisamos da bênção de Deus, da direção do Senhor. Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Salmo 32, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 27:1, o Senhor é minha luz porque ele me faz enxergar, ele me faz ver. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aqui o Senhor conduzindo Jacó até ao encontro de Raquel. Pode acontecer isso em nossas vidas hoje? Pode. Pode acontecer em todas as áreas de nossa vida? Pode. Se você precisa de emprego, Deus pode te dirigir a uma porta de emprego? Sim ou não? Irmãos, as portas são de Deus. Fala isso para o mundo do lado. As portas são de Deus. Então o Senhor conduz, sim. Irmãos, quantos casos? Geazi estava falando com o rei de Israel sobre os feitos de Eliseu, o profeta, e exatamente naquela hora vai a sunamita reclamar ao rei a devolução de suas terras, segundo a Reis capítulo 8, exatamente naquela hora em que Geazi estava contando ao rei que Eliseu, primeiro que foi usado por Deus para o nascimento sobrenatural da criança, porque sua mãe era estéril, e depois para a ressurreição da criança, que a criança teve uma morte súbita. Bem na hora que ele estava falando isso, chega a mulher cujo testemunho estava sendo dado. Então, é mão de Deus, não é coincidência. Deus dirige todas as coisas. O livro de Esther chega até a ser engraçado. Deus tira o sono do imperador para ele mandar trazer as memórias, para que ele visse ali o bem que Mardoqueu havia feito, que tinha livrado o rei de uma conspiração. E no dia seguinte que chega Amã para fazer Mardoqueu morrer, o rei fala que queria naquela mesma hora fazer um benefício, e Amã sugere o benefício achando que era para ele, não, era para Mardoqueu. Deus dirige tudo. Fala para nós assim, Deus dirige tudo. Glória a Deus. Salmo 31:15, os meus tempos estão nas tuas mãos. Glória a Jesus. O Senhor nos dirige como ele fez com Jacó, com Raquel, o Senhor também nos dirige. Versículo 13. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã,
Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o, levou-o à sua casa e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Então o Senhor promoveu ali um bom encontro e o Senhor deu paz. Repita comigo: o Senhor quer nos dar paz. Quantos salmos que dizem: o Senhor abençoará o seu povo com paz? 2 Tessalonicenses 3, que diz, o Senhor vos conceda paz de toda a maneira. Colossenses 3, seja a paz de Cristo o vosso árbitro. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O Senhor quer nos dar paz. Diga glória a Jesus. Paz na tua família, paz na tua casa. Fala isso para um lado, paz na tua casa. Chega de contenda em nome de Jesus. Salmo 46, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Glória a Deus. Ficou com ele um mês inteiro. Versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, há de servir-me de graça, declara-me qual será o teu salário. Porque Jacó ficou um mês inteiro ali, mas não ficou como visita, como hóspede. Ele já começou a trabalhar e começou a produzir, de forma tal que Labão se sentiu constrangido e já quis acertar o salário. Repita comigo: o servo de Deus é trabalhador. Fala para o irmão do lado assim, viu? Irmãos, olha como foi a situação. Jacó chegou, trabalhou bem, o seu parente ficou constrangido e quis acertar o salário. Atualmente é assim: primeiro você me diz quanto que eu vou ganhar, enquanto você me disser eu não faço nada. Mas em misericórdia, inverteram os valores. Mas irmãos, quem toma esse tipo de atitude não é abençoado. Tem gente que só age desse jeito. Deus não abençoa, irmãos, gente sossegada, trabalha um ano, 2 meses, 3 meses, não faz muita questão de manter o emprego, é mandado embora, entra no seguro-desemprego e capaz que ele vai procurar emprego enquanto recebe o seguro, capaz, faz em misericórdia. Isso é, irmãos, isso é uma vergonha. Fala assim, isso é uma vergonha. Espera o seguro-desemprego acabar, para depois, daí ele vai pensar. Diga glória a Jesus. Isso não é coisa de crente? Fala para um lado, isso não é coisa de crente. 2 Tessalonicenses também diz, que trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão, que tenham do que repartir para o que tiver necessidade. Glória a Deus. Irmãos, e Jacó trabalhou de forma tal que acabou constrangendo Labão. Então essa foi a ordem das coisas. E outra, Deus estava na história. Diga glória a Jesus. Deus não iria permitir que Jacó fosse aproveitado. Tá certo que a relação deles foi muito complicada, depois veremos que o salário foi mudado 10 vezes, mas Deus sempre esteve nisso e Deus não permitiu que Jacó tivesse prejuízo. Pelo contrário, ele saiu dali riquíssimo. Diga glória a Deus. Então, irmãos, precisamos estar sob os cuidados de Deus e Deus cuidará de nós. Salmo 37:5, que não é só para novo convertido ou quem não é convertido, é para nós também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Versículo 16, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, palavra de difícil tradução, outras traduções falam olhos doentios. Mas a Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Versículo 18, e Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão, fica comigo. Diga glória a Jesus. A resposta de Labão não foi uma resposta muito hospitaleira. Fala assim, misericórdia.
Irmãos, mas Jacó se propôs a trabalhar 7 anos por Raquel. Isso aqui é assunto para não esquecermos. Irmãos, este é o padrão bíblico. Fala para um lado, este é o padrão bíblico. Eles só se casaram depois que os 7 anos terminaram, e além do que houve aquela trapaça, Jacó primeiro casou com a Leia, depois casou com a Raquel, mas foram 7 anos de trabalho. Ele se dispôs a trabalhar pela noiva 7 anos. Irmãos, o mundo passa e a sua concupiscência, né? 1 João capítulo 2, Salmo 90 diz, tudo passa rapidamente e nós vamos. Mas os valores de Deus são eternos. Esses namoros mequetrefes que existem por aí, que o noivo não trabalha um dia sequer pela noiva, isso não está certo. Fala assim, não está certo. Diga glória a Jesus. Estava ouvindo aquele pregador conhecido, Silas Malafaia. Ele usa um português assim, bem claro na pregação dele. Ele dizendo assim, você, minha filha, se você acha um rapaz que é todo saradão e tudo, você quer namorar ele, descobre que ele não tem planos de futuro, não está estudando, está em qualquer empreguinho aí, e você pergunta para ele, o que você vai ser na vida? Não sei, sai fora, é melhor você ficar com o feio, narigudo e trabalhador do que pegar um tipo desse. Fazem misericórdia. É verdade. Diga glória a Jesus. É verdade isso. Irmãos, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Isso aqui é amor de verdade. Fala para um lado, isso é amor de verdade. Irmãos, esse amor bíblico, este amor existe. Não é, irmãos, isso aqui não é um livro de ficção, é o livro mais verdadeiro que existe. Santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então este tipo de amor existe. Não existe casamento artificial. Os que existem já acabaram. As pessoas já se separaram. Mas em misericórdia, existe um vínculo verdadeiro, um vínculo de amor. Tão romântico isso, né? Diga glória a Deus. Mas existe. Fala para nós, o amor existe. Casamento não é apenas união de interesses, de forma alguma. Existe o amor. Só que o amor é esse. A pessoa está disposta a trabalhar por este amor. Amor exige sacrifício. Não se porta com indecência. 1 Coríntios 13, estes casais que ficam nessas manifestações públicas indecentes, isso não é amor, isso é indecência. O amor verdadeiro diz lá que não se porta assim, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não ira, não suspeita mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diga glória a Jesus. Irmãos, este é o amor que o Senhor quer que nós tenhamos. O Senhor falou comigo hoje muito sobre amor. Fala para um lado, Deus quer que você ame. Glória a Deus. Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Então, no final dos tempos, a marca é o esfriamento do amor. Irmãos, as igrejas estão se enchendo de pessoas egoístas. As pessoas vão na igreja para a autossatisfação, ou emocional, ou mesmo que seja espiritual, mas para a autossatisfação. Ninguém está disposto a trabalhar por nada. Jacó foi para casar, dispôs-se a trabalhar 7 anos por isso. Trabalhar 7 anos por um amor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e na nossa convivência como igreja, muitas vezes, irmãos, o limite de tolerância é 0. O irmão não me cumprimentou, também não olho mais para ele. Irmãos, não é assim. Você tem que trabalhar este relacionamento. Você tem que semear para depois colher. O Senhor me falou hoje, Números 12:3, Moisés era o varão mais manso da face da terra. Fala para nós assim, manso. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos livrar da ira. Fala para um lado, Deus quer te livrar da ira. Crentes nervosinhos,
esquentadinhos, que saem no trânsito fervendo. Fazer misericórdia. Irmãos, isso está errado, isso está errado. Você tem que se submeter ao Senhor. Você está na carne, isso é muito maligno. Deixa ir, abandona o furor. Diz lá o Salmo 37. Eclesiastes 9, a ira abriga-se no seio dos tolos. Misericórdia. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, trabalhar por este relacionamento. Irmãos, mesmo o nosso relacionamento de trabalho, temos que investir nos relacionamentos. Fala isso para o irmão do lado. Temos que investir nos relacionamentos. Ai, pastor, mas aqui, o lugar onde eu trabalho agora, pastor, se o senhor conhecesse, o senhor não falava isso. Meu amado, ama o teu próximo como a ti mesmo. E próximo não é quem você queria que estivesse próximo, é quem está próximo. Então você tem que amar o próximo, é aquele ali. Diga glória a Jesus. É Marcos 12, 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem que trabalhar o relacionamento. Ah, pastor, mas meu colega de serviço é muito grosso. E você vai ser manso, e você não vai retrucar a ninguém. Torneis mal por mal, buscais as coisas honestas perante todos os homens, Romanos 12, e você vai agindo com mansidão, e você vai conquistá-lo em nome de Jesus. O que ganha almas é sábio, Provérbios 11. Diga glória a Jesus. E Provérbios 11 não é no sentido de evangelismo, se bem que lógico, podemos usar o versículo para isso, mas ganha almas no sentido de cativar. Tem uma expressão antiga desses livros, né, que diz assim: você é responsável por quem você cativa, qualquer coisa do gênero assim. Diga glória a Jesus. Então, conquistar as pessoas. O apóstolo disse em Romanos 1,10: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Paulo se sentia devedor, porque ele tinha recebido tanto amor de Deus, que ele se sentia devedor para com os outros, que ele tinha que repartir este amor. Diga glória a Jesus. Os irmãos lembram que foi dito aqui estes dias atrás na igreja, que perguntamos ao Senhor: Senhor, se formos fazer uma campanha na igreja, qual seria o motivo da campanha? A última que fizemos foi sobre assunto financeiro. Qual seria o motivo? O Senhor me disse: amor. Precisamos ser cheios do amor de Deus. Romanos 12 diz: o amor seja não fingido. Fala para um lado: amor não fingido. Os crentes às vezes ficam com um amor artificial. Misericórdia. Fazem misericórdia. Amor de verdade. Glória a Deus. E é este amor aqui que diz a palavra do Senhor. O amor de alguém disposto a trabalhar por este amor. Glória a Deus. Versículo 20: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Diga glória a Deus. Isso aqui já foi pregado até em casamento. Diga glória a Jesus. Serviu Jacó. Pergunta para o irmão do lado: você está disposto a servir? Você está disposto a servir? Irmão, sabe porque muitas vezes nós ficamos com sentimentos ruins, meio depressivos, com a alma aflita, angustiada, atribulada? Somos crentes e estamos com a alma ruim. É porque nós não aceitamos os padrões de Deus. Nós não aceitamos o padrão de servo. Irmãos, crente do século 21 é tudo metido, nariz empinado. Ser servo é assunto fora de moda. Mas é por isso que o coração fica ruim. Irmãos, quando nós servimos, Gálatas 5, servi-vos uns aos outros em amor. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós recebemos as bem-aventuranças de Deus. O coração fica repleto de graça. Diga glória a Jesus. Estou lendo um livro que fala sobre as influências do passado no presente. O escritor, ele usa palavras bonitas.
ele usou uma expressão que nós já ouvimos aqui várias vezes na igreja. Ele disse assim, o escritor disse, os relacionamentos são uma bênção, a convivência é uma bênção, e é uma bênção conviver com pessoas diferentes, porque pessoas diferentes em nós despertam reações em nós que nós não conhecíamos, e nesses momentos nós acabamos nos conhecendo. Por isso que é bom se relacionar com pessoas diferentes, porque coisas e situações diferentes acabam acontecendo. E segundo o escritor, assim, existem relacionamentos que acabam sendo uma lixa para nós mesmos, mas eles têm que ser amaciados com o óleo da graça. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim, o óleo da graça. A gente sempre usa a expressão, aquele meu irmão que dizia, o meu marido é minha lixa. Faz misericórdia. Pode ser, mas e o óleo da graça, cadê? Pergunta para o irmão assim, cadê o óleo da graça? Tem que ter a graça, tem que ter a graça de Deus. Todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. João 1,17. Mas nós precisamos ser cheios da graça de Deus. Diga glória a Jesus. O Senhor hoje me fez entender um pouquinho mais o versículo. Romanos 5,20. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Geralmente nós entendemos este versículo com relação a Deus, né? Realmente eu pequei demais, e por isso Deus teve que ter muita graça comigo para me aceitar e para me aguentar. Sim, mas este versículo também diz respeito a nós. Diga glória a Jesus. Se nós estamos num ambiente de pessoas muito pecadoras, nós temos que ter superabundante graça. Pastor, o meu ambiente de trabalho é terrível, então você tem que ter muita graça de Deus. O que é graça? Irmãos, Deus leva as coisas a ferro e fogo. Se levasse, não tinha mais mundo faz tempo. Diga glória a Jesus. O primeiro a ter ido seria eu, porque como disse Paulo, dos pecadores eu sou o principal. Fazer misericórdia. Não, irmãos. Pastor, quando eu me reúno com minha família é terrível, porque eles bebem, eles falam palavrão, eles falam piada. Você tem que ir lá cheio da graça de Jesus, cheio. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Tudo isso, irmãos, com base no versículo que diz que Jacó serviu por Raquel. Você está disposto a servir? Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor falou comigo hoje também. Muitas vezes nós tomamos atitudes erradas, e essas atitudes, irmãos, o fundamento na verdade está na nossa soberba. Então, vou dar um exemplo genérico para os irmãos. Você resolve então fazer um trabalho na igreja, qualquer um deles. Digamos que você vai trabalhar na portaria da igreja, e daí vários irmãos entram carrancudos, você vai cumprimentar, eles te ignoram, porque tem alguém mais importante um pouquinho ali mais para frente, um presbítero, pastor, diácono, missionário, qualquer coisa, e eles te ignoram e vão direto para o figurão e deixam você ali a ver navios. Fala assim, misericórdia. E daí você se esforça assim para atender as coisas ali, e te ignoram, e chega no final do culto num absoluto mal entendido, uma situação ruim, te distratam e falam bobagem. Qual que é a tua reação? Sabe de uma coisa? Eu vou ficar no meu canto, eu vou buscar Deus na minha casa, eu vou ficar quietinho, porque olha só dá confusão, só dá encrenca. Fala assim, misericórdia. Sabe qual que é a cura para isso? Eu vou fazer mais ainda, porque a bênção de Deus está no meio do povo de Deus, está no meio da casa de Deus. Eu vou buscar mais graça de Deus ainda. Se não me cumprimentar, eu cumprimento a pessoa 2 vezes. Se a pessoa não me vê, eu deito na frente dela. Faça isso, meu filho, para você ver que bênção, que chove dos céus. Então, irmãos, essa situação, então eu não faço mais nada, irmãos, isso é soberba. É que você queria ser prestigiado.
Fala assim, misericórdia, você queria ser reconhecido, meu filho. Mas irmão, Jacó trabalhou 7 anos, serviu. O Senhor nos quer servindo. Irmãos, o sentimento de servo é o mais abençoado que tem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, eu não pense que esse sentimento é privilégio só de membro de igreja, irmãos, porque pastor às vezes pensa essas bobagens também. Qualquer coisa não dá certo, eu vou ficar aqui quieto no meu canto. Isso é soberba. Quando eu falo do pastor, você realmente, pastor, é soberba. Mas é para você também, meu filho. Diga glória a Jesus. É soberba. Tem que continuar fazendo. Nunca se isole. Fala isso para um do lado. Nunca se isole. Pastor, eu fiz e deu confusão. Faz de novo, faz melhor. Eu fiz melhor que pude. Sempre dá para melhorar. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e nunca se esqueça disso. A bênção de Deus está no meio do povo de Deus. Fala para um lado. No meio do povo de Deus. Diga glória a Jesus. A gente gosta de dizer da igreja de Corinto, né? Ela tinha fofoca, ela tinha adultério, ela tinha não sei o quê, mas tinha todos os dons do Espírito Santo, tinha operação de Deus, tinha manifestação tremenda do Senhor. Irmãos, e no mundo que não tem nada? No mundo que só tem encrenca, só tem confusão, só tem fofoca. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. Foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Repita comigo: Deus quer mudar os meus olhos. Jesus disse: a candeia do corpo são os olhos. O que significa isso? A forma como você vê as coisas. Nós temos olhos condicionados. Vemos as coisas de um jeito. Interpretamos as coisas de um jeito. Aquela historinha antiga que de vez em quando conta, a última vez acho que foi meu pai que contou, aquela história, o filho foi estudar longe e o pai ficava sustentando, daí o filho mandou um telegrama, daí o pai abriu o telegrama e ficou furioso e disse, mas olha, e disse para a mãe, né, olha esse seu filho, como o casal tem mania de fazer às vezes, faz assim, misericórdia, se o filho fosse só do outro. Diga glória a Jesus. Olha esse teu filho aí, tá lá a gente pagando e fazendo tudo, ele escreve e olha só o jeito que ele fala, e o telegrama assim, pai, manda dinheiro, olha só. Daí a mãe pegou, leu o mesmo telegrama, não, você não entendeu nada, coitado, ele nem podia escrever um telegrama muito grande porque ficava muito caro, mas olha só como ele está falando, pai, manda dinheiro. Diga glória a Jesus. Depende dos olhos. Fala assim, depende dos olhos. Irmãos, os irritadinhos veem problema em tudo. Os irritadinhos se exasperam com tudo. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, Deus quer mudar os teus olhos. Irmãos, por isso que nós precisamos tomar cuidado. Hoje na hora do almoço, o Senhor, pelo Espírito Santo, me lembrou, Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nesse mundo de correria, nós ficamos muito expostos, e ficar exposto à correria, ao estresse, é perigosíssimo, porque isso pode te corroer a alma e o espírito. Diga glória a Jesus. Corroer o coração, corroer a fé. Toma cuidado. E quando isso fica corroído, você fica com os olhos contaminados, você vê tudo ruim. Tem que guardar o coração. É aquilo que dizia em Eclesiastes, é melhor uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com enfado e aflição de espírito. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo assim, tem que descansar. Já falamos sobre o trabalho, né? Que o crente tem que ser trabalhador. Mas tem que descansar.
Domingo fizemos uma rápida menção à questão da lei, guarda de dias, que isso é uma coisa absolutamente ultrapassada pelo Novo Testamento. Irmãos, dos 10 mandamentos, a questão de guarda de sábado, o que tem que ser lembrado é o seguinte: tem que haver um dia de descanso. Fala isso para um lado. Tem que haver um dia de descanso. Diga glória a Jesus. Isso é para a tua saúde mental, psicológica, psiquiátrica e espiritual e física. Glória a Deus. Foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Fala para um lado, Deus quer te dar muito amor. Glória a Jesus. Jacó trabalhou 7 anos. Nossa. Para você parece muito, é que teu coração está meio seco, meu filho. Porque para ele pareceu pouco. Então depende da quantidade de amor que existe dentro do teu coração. Irmãos, quando o pregador está falando alguma coisa, que você tem que buscar o Senhor, tem que orar, tem que jejuar, tem que se dedicar, e você que está ouvindo assim, você acha assim, isso é um objetivo tão inalcançável, nossa, mas para ser crente tem que ser todo esse sacrifício, é que teu coração está seco, meu filho. Está faltando amor de Deus aí, porque se tem amor de Deus, você acha pouco, aos teus olhos é pouco. Diga glória a Jesus. Tem que ter amor. Fala para um lado, tem que ter amor. Irmãos, 1 João 5:4, e os seus mandamentos não são pesados, as coisas de Deus não são pesadas. Se estão pesadas é porque o coração está carente de amor. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Romanos 5:5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Pelo muito que a amava. Então, falando um pouquinho do amor conjugal, é possível haver este muito amor. Diga glória a Jesus. Deus quer renovar o amor conjugal. Isso é de Deus. O que Deus uniu, não o separe o homem. A união conjugal tem a bênção de Deus. E Deus quer derramar mais amor. Diga glória a Jesus. Versículo 21. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Os irmãos viram que os 7 anos de serviço já passaram, já se cumpriram, e o Labão ficou bem quieto, né? Fazem misericórdia. Daí o Jacó teve que ir lá reclamar os seus direitos. Glória a Jesus. Irmãos, são sempre os limites meio difíceis da vida cristã. O crente reclama ou não reclama os seus direitos? É tudo complicado. O melhor é pedir a direção de Deus em cada situação. Eclesiastes diz: tem tempo de falar e tem tempo de calar. Tem alguns direitos que têm que ser reclamados e outros têm que ser deixados na mão de Deus. Melhor pedir direção de Deus caso a caso. Louvado seja o Senhor. Versículo 23. Aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, trouxe-lhe, entrou a ela. Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã, Jacó ver que era Leia. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpra a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Fala assim: misericórdia. Diga glória a Jesus. Então Jacó casou com a Leia, enganada, e não tinha como desfazer. Daí passou uma semana, ele casou com a outra e trabalhou mais 7 anos pela outra. Meu Deus amado. Em ti, Senhor, confio, não me deixe confundido. Salmo 71:1.
Por que que Deus deixou Jacó passar por isso? Por quê? Porque ele já tinha feito isso. Ele enganou o próprio pai, dizendo que era Esaú. 2 Timóteo 3,13, os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você está vendo em algum lugar aqui que Jacó fez uma oração a Deus e se derramou, ele levantou um altar ao Senhor pedindo perdão pela mentirada que ele tinha feito? Alguém leu isso aqui? Eu não li. E se isso aconteceu, é porque isso não estava resolvido. O que o homem semear, isso certamente colherá. Gálatas 6:7. Meu Deus. Fala para o irmão do lado assim: tome cuidado. Quer dizer, o casamento que de início custava 7 anos, acabou custando 14. Meu Deus. Versículo 28, e Jacó fez assim, cumpriu a semana de Leia, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha, e entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Essa expressão bíblica, abrir a madre, significa gerar filhos. Diga glória a Deus. Então, Jacó amava mais a Raquel do que Leia. Mas ele, na verdade, só queria ter casado com essa, casou com a outra por engano. Só que o fato é que acabou casando com a outra. E esta questão dele ter uma esposa preferida, Deus viu e Deus gostou da história? Não é estranho? Os irmãos não acham muito esquisito o versículo 31? Quem será que pôs esse versículo aí? Diga glória a Jesus. Uma história tão absurda. Casou enganado, etc e tal, e de repente Deus vendo o Senhor, e o Senhor interferindo na história. Meu Deus amado. Fala para um lado assim: Deus vê. Irmãos, Deus vê todas as situações. E por que Deus interviu em favor de Leia? Por quê? O que dá a entender, irmãos, o versículo é o seguinte: ambas eram estéreis, mas Deus abençoou e Deus fez com que Leia gerasse filhos. Em primeiro lugar, era plano de Deus que o povo de Israel se originasse de Jacó, e que Jacó então tivesse os 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel. Então esse era o plano de Deus. Então, como Jacó tinha esposas, essas esposas tinham que ter filhos. Então este era o plano universal e eterno de Deus, através dessa história. Mas tem também os aspectos pessoais. Ali diz o versículo: vendo Deus que Leia era aborrecida. O que você entende dessa expressão? Que ela era deixada de lado, que ela era desprezada, menosprezada, que ela se sentia mal, que ela era rejeitada. Meu Deus amado, Isaías 57:15, assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, mas também com o contrito e abatido de espírito, para levantar o coração dos contritos e fortalecer o espírito dos abatidos. Repita comigo: Deus não pode ver uma pessoa rejeitada que Ele interfere. Diga glória a Jesus. Deus tem olhos voltados para os rejeitados. Deus é o juiz dos rejeitados. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui Deus interferiu na história porque estava havendo ali uma rejeição. Estava havendo 2 pesos e 2 medidas, e Deus entrou nessa história. Não está escrito aqui que Leia tenha feito um escândalo, que tenha brigado. Depois, mais para frente, quando os filhos começaram a nascer, as mulheres começaram até a negociar o marido. Ele veio com você, agora é com você. Fazer misericórdia. Mas histórias do Gênesis
que aos nossos olhos são tão absurdas, aos olhos de Deus também. Diga glória a Jesus. Mas aqui, irmãos, vemos uma pessoa aborrecida e que não estava tomando atitude por si nenhuma. Por isso, Deus a defendeu. Fala para o irmão do lado, deixa Deus te defender. Deus defende os rejeitados, mas não os rebeldes. Porque tem gente que se torna rebelde porque foi rejeitado, mas daí Deus não pode abençoar. Porque se fica só no aspecto rejeitado e não transforma isso em rebeldia, Deus toma a tua situação. Glória a Deus. Versículo 32. Concebeu Léia e teve um filho e chamou o seu nome Ruben, dizendo: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Jesus amado. Infelizmente não amou. Diga glória a Deus. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porque o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também a este. Chamou seu nome Simeão. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso se chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá e cessou de ter filhos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Louvamos a Ti, Senhor, glorificamos o Teu nome. Senhor,